e família. Boa noite. O Senhor reina, tremam todos os povos. Aleluia. Salvação e glória Amém. pertence ao nosso Deus. Eu quero orar nessa noite, abençoar a sua vida e compartilhar algum testemunho de Jesus. Ele é maravilhoso, ele só faz maravilhas, né? A gente terminou aquela série, longa série, várias semanas, foram 5 para 6 semanas sobre os milagres de Jesus, né? E eu quero hoje apenas dar um testemunho de Jesus, para que semana que vem a gente entre numa nova série, Jesus, o Filho do Homem, a humanidade de Jesus. Mas eu quero ler um texto em Apocalipse capítulo 19, né? Nós estamos vivendo em tempos muito Parecidos. angustiosos, né? Muito difíceis. O Apocalipse está muito vívido na nossa mente, no nosso coração. Sobretudo, a gente deve saber que nosso Deus reina. Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas e nada sai do seu controle. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele reina por toda a eternidade. Em Apocalipse 19, versículo 10, no contexto aqui, João tinha tido visões lindas e maravilhosas sobre o plano de Deus, né? Nossa vitória é certa porque nosso Deus está no controle. E aí, no final de uma dessas visões, ele se lançou aos pés de um anjo para o adorar. Mas o anjo disse para ele: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui o anjo fala com o nosso amigo João, que ele é conservo dele, dos irmãos que têm o testemunho de Jesus. Você tem o testemunho de Jesus? Você tem o testemunho de Jesus na sua vida? Você tem o testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida? Se você tem, então, o testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida é o espírito de profecia. É isso que vai te levar até o final. É isso que vai te garantir a entrada no reino celestial. É se Jesus Cristo entrou na sua vida e você tem o testemunho de Jesus, né? Precisamos de ter o testemunho de Jesus. Tem tantas coisas maravilhosas que ele é e tantas coisas maravilhosas que ele faz. Eu, pessoalmente, meu testemunho era um engenheiro formado lá na década de 70, 76, em 80, mais ou menos no começo do ano, um pouco antes, eu trabalhava numa empresa de engenharia e conheci um cristão verdadeiro, o Paulo, e ele tinha aquela paz, aquela coisa especial que eu via na vida dele, e eu ficava querendo ter aquilo, né? Isso foi lá nos idos de 1980. Aí até que um belo dia ele convida a mim e a minha noiva, eu era noivo nessa época da minha amada e querida Raquel. Então, nós fomos estudar a Bíblia na casa dele. Eu lembro até hoje que a esposa dele fez uma lasanha, ele falou um pouco da Bíblia
e nos deu, a minha e a Raquel, cada uma Bíblia. Tinha mais um casal lá também. Estudamos a Bíblia e ele falava algumas coisas, ele falava que Jesus ia voltar, e eu comecei a ficar intrigado com aquilo, né? Porque eu nunca tinha lido a Bíblia, eu achava que a Bíblia era um livro de religião. Mas a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é a palavra de Deus, que a gente deve esconder no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a Bíblia, quando a palavra de Deus reina em nossa vida, tudo faz diferença. Aí comecei a ler a Bíblia, comecei a questionar algumas coisas. Eu era católico e de repente eu comecei a questionar algumas coisas sobre a Igreja Católica, sobre a história do catolicismo, sobre as perseguições na Idade Média, sobre o que os papas guerreiros, sobre as cruzadas, aquela coisa toda, sobre os santos, sobre Maria. E eu comecei a questionar essas coisas, até que um dia nós viajamos. Eu viajei com minha noiva e mais esse Paulo. Nós fomos passar um carnaval numa praia, e lá a gente ficou só o tempo todo estudando a Bíblia. Eu ainda nem tinha dado a vida a Cristo, né? E de repente aquela sede da palavra de Deus entrou no meu coração. Eu era também professor universitário. Eu lembro que eu morava ali no São Cristóvão, em Belo Horizonte. Eu chegava bem tarde da faculdade, ainda ia ler a Bíblia até de madrugada. E eu comecei a ler, até um dia que o meu amigo me convidou para uma igreja em Belo Horizonte, uma congregação batista. Ali foi feito um desafio para entregar a vida a Jesus, e naquele dia eu e a minha noiva entregamos a vida a Jesus. E a nossa vida nunca mais foi a mesma desde aquele dia, né? Porque Jesus entrou na nossa vida e começou a fazer uma obra maravilhosa. Eu, como era professor universitário naquela época, né, tinha aquela sede de ensinar. Eu comecei a ensinar quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Eu dava aula particular de matemática para pessoas mais novas do que eu. Então eu ensino há mais ou menos 50 anos. Né? Então brotou no meu coração aquele desejo de pregar a palavra de Deus, de ensinar. Eu comecei a ler, devorar a palavra de Deus como nunca. E as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito fantástica. Eu me lembro, quero contar um testemunho das maravilhas do Senhor, né? Eu me lembro um dia, eu, minha mãe e minha mulher fomos a um casamento que era em Santa Luzia. E um casamento de um amigo meu, que formou junto comigo na UFMG. Saindo do casamento, voltando para Belo Horizonte, aí passando numa rua deserta, tipo meia-noite ou perto disso, o pneu do meu carro furou. E tinha uma casa iluminada, só aquela casa estava iluminada naquela rua. E furou bem ali. E aí eu desci para trocar o pneu, aquela casa bem iluminada, e o povo, tinha algumas pessoas no alpendre, e eu fui até lá o pneu reserva, tirei, piquei, rolei ele até perto do macaco, levantei o macaco, tirei o furado e coloquei o novo, o step, né? E prendi. Quando eu desci o macaco, o que aconteceu? O step foi no chão. Vazio também. Eu fiquei encucado porque ele não estava vazio quando eu tirei lá do porta-malas. Mas ele foi no chão. Aí nesse intervalo eu falei, o que eu vou fazer? 2 pneus furados. E aí a pessoa da casa veio. Eu falei, você sabe onde tem um borracheiro? Ele falou, olha, eu sei onde tem um borracheiro, mas ele já está fechado. Mas eu posso ir lá e chamá-lo para te socorrer. Eu falei, olha que coisa, obrigado, fico grato. O que está acontecendo que está
a casa aí toda iluminada. Ele falou, eu tenho uma tia velhinha, está morrendo de câncer, e está morrendo, deve morrer essa noite. Eu falei, oh, que coisa, né? Então, ele saiu para ir no borracheiro, e nesse intervalo vem um outro carro que saiu do casamento também, e por incrível que pareça, o carro dele era igual ao meu. E o pneu era igual. Aí ele parou, ele era irmão do noivo, parou e falou, o que aconteceu? Eu tô com 2 pneus furados. Não, eu te empresto o meu step e amanhã você me devolve. Falei, tá bom. Aí pegamos o step dele, que estava cheio, né? Colocamos no carro e terminei aquela obra e de repente eu pensei, tem um propósito de Deus em 2 pneus furados na frente dessa casa. Eu peguei a minha Bíblia e fui e pedi lá na casa se eu podia lavar as mãos e se eu podia dar uma palavra para a família. E me levaram assim na cozinha, era uma cozinha grande, que tinha uma, tipo conceito aberto, que é as cozinhas antigas, e tinha lá, lavei a mão na pia lá. E aí eu peguei minha Bíblia e aí o pessoal falou, não, vem aqui no quarto da minha tia, ou minha avó, não me lembro se era tia ou avó da pessoa. Aí entrei no quarto da velhinha que estava pele e osso, realmente estava nas últimas, e falei com ela de Jesus. Né? Falei com ela da ressurreição, me lembro até hoje que eu falei com ela sobre a ressurreição. Falei com ela de Jesus, né? Orei com ela, né? E aquela velhinha, e foi uma coisa gloriosa que aconteceu. Quando chegou lá na cozinha, eu agradeci, a família, não, nós é que agradecemos, como foi acontecer isso, que bom que você veio, né, consolar a gente, consolar a minha tia, minha avó, então tá, Deus abençoe, e aí vamos. Aí eu peguei o carro, eu, minha mãe e minha mulher, e fomos para BH. Fui até debaixo do viaduto, ali na Barro Preto, por ali, era o único lugar aberto de madrugada para consertar os pneus furados. Bom, em resumo, um dos pneus estava realmente furado. O outro, o borracheiro falou, o que aconteceu? Esse pneu não está furado, só está vazio. Só estava vazio. Até hoje eu entendo que Deus fez uma coisa maravilhosa. Né? Eu entendo que Deus enviou um anjo, né, que botou o dedinho dele lá, esvaziou aquele pneu, porque aquela velhinha precisava ouvir o evangelho. Aquela velhinha que estava nas últimas precisava entregar a vida a Jesus. Para você que está me ouvindo também, ou vai me ouvir, porque quem estiver participando dessa live ou te visualizar, eu queria que pedisse que você compartilhasse para a gente alcançar mais pessoas, né? Aquela velhinha foi alcançada pelo Senhor. Eu amo uma canção que diz, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão uma voz, conta-me, irmão, como você venceu e chegou aqui? E eu vou dizer, foi graça, maravilhosa, superabundante graça, foi por ela que eu venci e cheguei aqui. Então eu quero ver aquela velhinha lá no céu. Vai ser, vai ser, vai ser algo maravilhoso. Eu quero te encorajar a dar testemunho de Jesus, né? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho que Jesus fez nesse mundo, quando ele veio ao mundo, se tornou carne, se esvaziou da sua glória, assumiu a forma humana e, achado em figura humana, se humilhou até a morte de cruz. E foi para aquela cruz aquele que não tinha pecado,
o Pai Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando você recebe o testemunho de Jesus, você se torna a justiça de Deus, ou você coroa a justiça de Deus, porque a justiça de Deus foi o fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, para que através da morte dele, o derramamento do sangue dele, você se tornasse um justo aos olhos de Deus. Porque o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas eu espero que você entenda a justiça. Eu espero que você entenda, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, o mais ele fará sobressair a tua luz como o meio-dia. Porque o Senhor Jesus, ele reina. Como aquela velhinha, né, que naquela noite teve, eu creio, um encontro com Jesus. A vida dela nunca foi mais a mesma desde aquele dia. E eu tive o privilégio de participar desse milagre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele continua fazendo coisas maravilhosas. E eu quero te encorajar a crer e a espalhar o bom perfume de Cristo por todo esse mundo que está caído, cansado, exausto. Vamos orar. Para terminar, primeiro quero orar por cada pessoa que ouvir essa palavra, ou que alguém compartilhar e você ouvir de novo, que você entenda que o testemunho de Jesus é que te faz viver. Então, que você entregue a sua vida a Ele. Eu oro para que seus olhos se abram e você saia da cegueira para a luz, das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que Deus, o Pai, te leve até Cristo, porque nele você vai encontrar vida e vida verdadeira, vida abundante, vida eterna, vida que nasce da morte, vida que traz o perdão. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar pelo Brasil. Nós estamos em lutas e dificuldades, sobre essa coisa do Covid. Primeiro, se você está me ouvindo, eu quero te encorajar a não temer. Não temer. Mesmo que se você, um parente seu, pegar um Covid, e até se falecer, se for com Cristo, glória e majestade. Se for sem Cristo, lamentamos e choramos. Mas, o nosso Deus é soberano. Ele reina. E Ele pode te esconder à sombra das asas dele até que passem as calamidades. Se você crê, como ele diz para Marta, você verá a glória de Deus. Eu quero orar então pelo nosso país. Estamos em dias de muita dificuldade. Além da luta com o Covid, tem toda essa batalha espiritual acontecendo. Demônios estão tentando tomar o nosso país. Demônios estão tentando subjugar o Brasil, porque tem uma trama espiritual muito forte atrás. Eu devo fazer um vídeo, talvez amanhã, sobre isso, e vou postar no YouTube e no Facebook, sobre esse momento que estamos atravessando, o que está por trás disso. Mas eu quero orar pelo povo que está sofrendo. Em nome de Jesus, Deus tem misericórdia por cada um que está atravessando o vale da sombra da morte, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão sofrendo agora, não só do Covid, mas muitas outras enfermidades que estão à beira da morte. Senhor dos exércitos, escuta nossa oração, escuta nosso clamor, tem misericórdia, Senhor, livra da morte aquele que está
sobrecarregado, cansado, oprimido, abatido, infectado. Tem misericórdias, faz recuar essa onda de Covid, de poluição, de vírus, Deus, por amor do seu nome. Nós clamamos por amor do seu nome, por amor do seu nome. Tem misericórdia, Deus, do nosso país. Como ele se levantará? Ele é pequeno, ele precisa da sua ajuda, precisa do seu socorro, precisa da sua soberana atuação, Senhor. Nós te entregamos o Brasil, te entregamos cada um que está doente agora, te pedimos a tua salvação, te pedimos a tua cura, te pedimos a tua libertação, Senhor. Ouve a nossa oração, se compadeça daquele que está sofrendo, Senhor, especialmente daqueles que não te conhecem, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te pedimos porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. E nós não temos mais ninguém a quem recorrer. Só tu és Deus, só tu és fiel, só tu és verdadeiro. E nós confiamos no Senhor. É por isso que nós oramos e te pedimos que a tua misericórdia opere a nível do nosso governo, Deus. Em nome de Jesus, socorro, Deus. Socorro, Deus. Vem socorrer o Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos do Face, compartilha. Vamos espalhar a boa nova que Jesus Cristo tem o testemunho, que é o Espírito de profecia, e que nós temos o testemunho de Jesus na nossa vida. E vocês continuem firmes e fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Isso aí, meu irmão. Que Deus te abençoe. Amigo, amado, querido. Que estaremos lá. Em nome de Jesus.